estarão descendo para o culto infantil. E aí, de 13 acima, nós permaneceremos aqui estudando juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Crianças até 12 anos estarão descendo para o culto infantil, vão estar também terminando de se preparar para a apresentação dos louvores de Natal no próximo domingo. Quanto a nós vamos retomar a pregação que iniciamos no domingo passado. Então, se você não esteve aqui no domingo passado, fique tranquilo. Meu desejo é poder brevemente revisar aquilo que já vimos e avançarmos um pouco mais na nossa compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Você então, para isso, deve abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, está lá para o finalzinho das nossas Bíblias, primeira carta de João, capítulo 2. Verifique que você está na primeira, porque tem outras cartas de João lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, e nós estamos concentrando a nossa reflexão e usando como texto base os versos 15, 16 e 17 da primeira carta de João, capítulo 2. Espero que todos tenham encontrado. Primeira de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Eu vou fazer a leitura do texto em questão. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia enquanto eu faço essa leitura. 1 de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus de toda a verdade. Obrigado porque, vivendo no mundo em que vivemos, tendo a nossa fé, a nossa confiança depositada num Deus que esse mundo persegue, um Deus que esse mundo procura enfrentar, um Deus que esse mundo procura desafiar, o Senhor, neste mundo em que vivemos, nos tem guardado. Obrigado, Senhor, porque é a tua boa e poderosa mão que nos protege, que nos preserva a vida física e a vida espiritual e eterna que o Senhor nos concedeu de graça quando cremos no teu Filho enviado pelo Senhor para ser o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Deus, porque pela tua palavra podemos entender com clareza o desejo do Senhor para nós, que devemos viver nesse mundo diferente do que aqueles que não amam o Senhor, do que aqueles que não temem o Senhor têm vivido. E obrigado porque o Senhor é o nosso ajudador, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o final desse modo de existência que nós estamos hoje, para a nova existência
perpétua e sem fim que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, nos ensinando, chamando a nossa atenção, nos corrigindo, nos exortando, nos dando entendimento do alto, como a tua palavra nos diz que é o desejo do Senhor, algo que o Senhor alegremente faz para o nosso bom viver nesse mundo e também para a honra da glória do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos isso, certos de que o Senhor já está operando no nosso meio e continuará. Nos abençoa, Deus, enquanto aqui estamos, também ao final desse culto, ao sairmos deste lugar, para aonde o Senhor nos levar ao longo dessa semana, que vivamos vidas que tragam honra e glória para Cristo, assim como Ele merece. Esse é o nosso desejo, a nossa esperança, certos de que o Senhor é por nós e nos auxiliará. No nome santo de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, então, nós iniciamos no domingo passado o estudo desse trecho, esses versos 15, 16 e 17, pontuando inicialmente o significado desse termo e expressão mundo, que aparece na Bíblia com outros sentidos em outros lugares, mas que aqui, conforme a definição que eu li no domingo passado, significa o sistema espiritual do mal, um sistema invisível, espiritual e do mal, dominado ou chefiado por Satanás, e um sistema que envolve tudo que esse sistema oferece e promove em oposição a Deus, à palavra de Deus e ao povo de Deus. Então, o que a gente está chamando aqui de sistema é uma intencionalidade do mundo. Significa que, nesse mundo em que nós vivemos, intencionalmente, Satanás opera, tanto direta quanto indiretamente, buscando atacar. E aí você pode pensar em 3 elementos principais. Tá? A pessoa de Deus. Então as coisas acontecem no mundo, em todas as esferas em que nós vivemos, com Satanás interagindo, desejoso de atingir a pessoa de Deus. É o primeiro elemento que ele visa atingir. O segundo, a palavra de Deus. Aquilo que Deus nos deixou para nós que cremos no Senhor, para nós que confiamos nele, como orientação para o nosso viver. Então, o crente em Cristo Jesus não tem de Deus a liberdade neste mundo para viver do jeito que bem entender, do jeito que desejar. Se assim fosse, Deus tivesse nos salvado através da fé em Jesus neste mundo, para que cada crente decidisse como entender as coisas, como fazer as coisas, de acordo com seu próprio entendimento, sua própria cabeça, a Bíblia, a palavra de Deus, não faria sentido. Não teria um motivo para Deus nos dar o que nos deu. Então o crente não precisa errar na sua maneira de pensar, na sua maneira de entender as coisas, na sua maneira de falar, na sua maneira de fazer, na sua maneira de interagir com outras pessoas. Os jovens interagindo com os mais experientes, os irmãos mais experientes interagindo com os jovens interagindo entre si, os mais experientes interagindo entre si, os pais interagindo com os seus filhos, as esposas com os maridos.
Nenhum crente precisa errar em nada disso, porque o crente tem de maneira objetiva o referencial divino para viver nesse mundo. E por isso, Satanás tem como alvo dos seus propósitos, nesse sistema do mundo, em todas as esferas da nossa vida, atingir também a palavra de Deus. Qual o papel da palavra de Deus para o descrente? Qual é o valor que o descrente dá para a palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus está aí. Estamos falando da Bíblia. Estou falando da palavra de Deus, é a Bíblia. Se você for na livraria que vende a Bíblia, nessa livraria entram crentes e descrentes. A livraria é aberta a todos. Mas qual é o valor que o descrente dá para a palavra de Deus, a nível de orientação para a sua própria vida? Valor irrisório, né? Se tem algum valor, talvez seja um valor simbólico, né? Porque a Bíblia é um livro muito antigo, um valor cultural, alguma coisa desse tipo, mas não o mesmo valor que o crente deve dar, a referência para o viver. Então, o descrente não faz isso. Então perceba que o interesse de Satanás em atacar a palavra de Deus é o interesse de atingir o que a gente pode chamar do terceiro alvo desse sistema estabelecido, atuante nesse mundo. Sistema espiritual do mal, liderado por Satanás, que é atingir, além da pessoa de Deus, além da palavra de Deus, atingir o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que querem viver alinhados ao entendimento do Senhor, à revelação do Senhor, à glória do Senhor, o louvor para o Senhor, o reconhecimento das virtudes de Deus. Satanás não está contente com nada disso, nem com o papel que Deus exerce como soberano do universo. Satanás deseja essa posição, então ele não está contente com isso. Não está contente com a palavra de Deus, que nos orienta toda a verdade. Então ele quer, de alguma maneira, levar o crente a entender errado o que a Bíblia diz, a desenvolver um afastamento da palavra de Deus, e também não está contente com pessoas caminhando fielmente com o Senhor. Satanás não se agrada disso. O crente fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, torna-se alvo desse sistema maligno que prevalece nesse mundo. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, então você já deve ter percebido isso. A oposição que o mundo realiza em todas as esferas. Isso é a mesma coisa que dizer... Quem dos irmãos aí tem filhos em idade escolar? Quem tem aí? Certo, tem uma boa parcela, né? Quem dos irmãos está fazendo estudo formal, né? Você está fazendo universidade ou está fazendo algum curso? Tem alguém aí? Tá, certo. Então, quando a gente pensa no ambiente educacional do nosso mundo, estamos pensando nas nossas crianças, sejam elas filhos ou netos, né? Nós temos aqui vários irmãos experientes, talvez não tenham os filhos em idade escolar, mas tem netos na escola. Então, se a escola que o seu filho, o seu neto estuda,
Se o curso que você estuda, a universidade que você faz, não é uma universidade confessional que tem por objetivo, visa como alvo glorificar a Deus, são poucas as que têm esse propósito. Tá? Talvez a sua seja uma dessas, mas se não é, o que está atuando nesse contexto, Satanás está atuando nesse contexto para atacar, através daquele ensino, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e também o povo de Deus. Então o crente precisa ter essa ciência, precisa saber disso. Isso, irmãos, nos traz um desassossego, deve trazer um desassossego, que deve promover uma preocupação do crente. Tá? Então, não é só matricular o nosso filho numa escola e aí, pronto, agora está recebendo instrução, sem que a gente se aproxime e verifique o que está sendo ensinado, o que está sendo transmitido, tanto a nível de sala de aula, conteúdo ministrado, quanto a nível de socialização. O que é que o seu filho está escutando no ambiente da escola, nos corredores, né? Quando você na universidade conversa com seus professores, com os seus colegas, como é a conversa? Essa conversa reflete a busca do louvor, da adoração, da exaltação de Deus, da palavra de Deus e do povo de Deus, ou o contrário? Então nós não precisamos ir muito longe para perceber que no mundo em que nós vivemos, essa dualidade existe. Tá? E é o que nós vimos aqui no domingo passado. No primeiro, eu coloquei como tema no domingo passado, e a gente continua, essa pregação é continuação do domingo passado. O tema que eu destaquei no domingo passado permanece o mesmo, em forma de pergunta: por que o crente não deve amar o mundo? Ou você pode responder melhor essa pergunta se você personalizar essa pergunta, né? Porque eu, como crente, não devo amar o mundo. Tá? Esse é o tema que nós estamos considerando e que esses versículos aqui nos ajudam a entender. No verso 15 nós vimos no domingo passado ainda que o primeiro ponto era porque ninguém pode servir a dois senhores. Destacamos isso, mostramos no domingo passado que esse princípio foi apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Você não vai conseguir servir a dois senhores. Existe lá uma relação inversamente proporcional. Enquanto uma sobe, necessariamente a outra desce. E quando uma desce, necessariamente a outra sobe. O sistema de balança, né? Hoje a balança... Quem tem balança em casa aí? Eu tenho. Tem uma lá no meu banheiro, né? A balança lá de casa não faz isso não. Né? A gente sobe nela lá, balança digital, né? O pastor tá chique, né? Balança digital. Mas a sua deve ser dessa também. Tá? Mas a balança da feira é aquela balança de peso, né? Eu acho que é, né? Na verdade, ainda tem, pelo menos hoje. Você coloca o peso de um lado, o que acontece com o outro lado, né? Um lado desce, o outro lado sobe. Não tem como você colocar o peso só de um lado e os dois lados baixar. Se fizer isso é porque a balança está quebrada. Tá? É uma relação desse tipo que existe quando nós queremos servir a dois senhores. Não dá. O texto que nós vimos lá em Mateus, no domingo passado, eu não estou lendo os textos, estou avançando, porque eu estou subentendendo que a gente já leu, tá? Mas eu vou mencionar, mas nós não vamos lá para ler agora, que nós queremos avançar um pouco mais. Mateus 6:24 é onde Jesus aponta esse princípio de que é impossível servir a dois senhores, e ele usa lá como exemplo servir a Deus e as riquezas. Não dá, tá? Então,
um dos dois vai escravizar você. Você vai se tornar servo de um desses dois. Ou você vai ser servo de Deus, ou você se tornará servo das riquezas, lá nesse contexto que Jesus colocou. E aí a relação está justamente aí. Se o que pesar for o amor a Deus, quanto mais pesado for o seu amor a Deus, ele vai se traduzir em ódio a tudo aquilo que é anti-Deus. Não dá para com o mesmo peso amar a Deus e as coisas que Deus ama e amar com a mesma medida o que Deus abomina e odeia. Impossível. Impossível para mim. Impossível para você também. Então, ou você vai amar e se devotar a Deus, e isso vai necessariamente gerar um ódio àquilo que é anti-Deus e um desprezo por aquilo que é anti-Deus, ou o contrário, você vai amar aquilo que é anti-Deus. E isso vai gerar em você um ódio por Deus e um desprezo pelas coisas de Deus. E aí nós vimos diversas leis, o que eu chamei de leis, sobre aquele que decide amar a Deus, aquele que, movido pelo Espírito Santo, coloca a sua confiança em Jesus e escolhe o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Então, a lei da compaixão, nós vimos isso, amar o próximo como a si mesmo e até os inimigos. A lei da verdade, já que o nosso Senhor é o Deus da verdade. A lei da sexualidade baseada na criação divina e na ordem natural. Então, Deus criou homem e mulher e os fez complementares. Essa é a ordem da criação de Deus e a ordem natural para a perpetuação da espécie. Vimos que isso tem implicação para o reino de Deus e para a igreja. Constituição da família, do lar, da igreja, vem através da obediência a esses princípios da criação e naturais. Tá? Lei dos papéis no ambiente do lar. Então, Deus é quem definiu esses papéis. O papel do marido como cabeça do lar, o papel da esposa como auxiliadora no lar. Vimos isso lá também, no texto de Efésios. A lei da identidade celestial do crente. Então, o que o crente possui por crer em Cristo, identidade celestial. Então, o crente não vive, o crente não é deste mundo mais. O crente é do mundo por vir, é do reino de Deus, pertence ao reino de Deus, vive aqui, mas não pertence a esse reino, a esse mundo. Então, a visão do crente é para além das coisas daqui. E a lei da vida que busca a glória de Deus. Vimos um segundo motivo pelo qual o crente não deve amar o mundo, pelo qual você não deve amar o mundo sendo um crente. Porque Deus e o mundo são opostos entre si e inimigos um do outro. Isso ficou muito claro no texto de Tiago 4,4, que diz que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Vimos aqui no nosso texto, você deve estar aberto aí, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vimos que esses três fortes desejos da carne, fortes desejos dos olhos e o forte desejo pelo orgulho e a soberba da vida, vimos que João resume isso, mas que no nosso dia a dia isso pode ser muito bem declarado a nível de filosofias, ideologias e valores anti-Deus que nós convivemos com ele. E aí, em oposição a Deus e às leis de Deus, nós encontramos o que eu chamei de as leis deste mundo. Por exemplo, a lei do mais forte, a lei da selva. Falamos disso no domingo passado. Perceba que essas leis do mundo,
que você e eu vamos encontrar no nosso dia a dia, elas são leis que estão alinhadas, elas estão em acordo com os desejos de Satanás. O desejo de Satanás é atingir o que nós podemos pensar ou resumir naqueles 3 elementos. Qual era mesmo? Acabei esquecendo. Né? Atingir a pessoa de Deus. Atingir também a palavra de Deus. Foi bom os irmãos lembrar. E atingir também o povo de Deus, a igreja. Então essas leis aqui que eu estou chamando de leis do mundo, leis do sistema deste mundo, elas estão alinhadas com isso. Elas foram inventadas, elas estão vigorando, elas estão aí no mundo com esse objetivo: atacar a pessoa de Deus, atacar a palavra de Deus e atingir, estragar, destruir, desvirtuar o povo de Deus, a igreja de Deus. Homens e mulheres, jovens e crianças que confiam em Jesus Cristo, que se orientam para obedecer a Jesus Cristo através da palavra de Deus e que estão vivendo alinhados, unidos com a pessoa de Deus. Que leis são essas? Por exemplo, a lei do mais forte, lei da selva. Ela está atuando aí no mundo, né? Perceba que ela não se apresenta para nós como algo ruim. Eu sou uma lei do Satanás, né? Venha que você vai estar adorando o diabo quando você faz. Não. Ela aparece como algo bom, como algo atraente. É por isso que João, ao se referenciar a essas leis, define como concupiscência ou desejo forte, tá? Ora da carne, ora dos olhos, ora uma soberba, né? Um ensoberbecer, uma vanglória do nosso coração, tá? Essa lei, por exemplo, do mais forte, ela é uma lei que vai dizer: poxa, você tem força e você deve usar a sua força. Se a gente fizesse aqui uma enquete, vamos dividir aqui o grupo da igreja entre aqueles que todos vão ganhar alguma coisa. Uns vão ganhar força, outros vão ganhar fraqueza. Você queria estar em qual grupo? Então, quem não quer ser reconhecido como uma pessoa forte, não é verdade? Isso é desejável. Ninguém quer ser o fraco. Então, se você é uma pessoa forte, eu quero que você perceba aqui a astúcia diabólica por trás desse pensamento. Perceba que existe um elemento de atração. O diabo está falando através desse sistema, procurando atrair quem? O crente, o homem crente, a mulher crente, para atacar a pessoa de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Então é lógico que eu quero ser o forte. E se você é o forte, por que você não vai aproveitar da força que você tem? É claro que nem todo mundo é tão forte como você. Para dizer a verdade, acho que você é o mais forte de todos, inclusive. Já deu uma aquecidinha no coração, né? É o que Tiago está chamando de soberba da vida. A gente gosta de ouvir essas coisas. Somos atraídos por esse tipo de proposta. Mas a pergunta que precisamos como crentes fazer é: a intenção por trás dessas palavras é me levar como crente para onde? Para mais perto ou para mais longe de Deus? E a resposta é evidente. Satanás não tem intenção de levar ninguém para mais perto de Deus. Tá? Então a lei do mais forte, se precisar pisar no pescoço de alguns, não tem problema, você tem essa força. Use e aproveite dela. Essa força foi Deus quem te deu.
e propostas como essa, misturando mentira com verdade para iludir e atrair o crente para longe do Senhor. A lei do mais esperto, ou que eu disse no domingo passado, né, do jeitinho brasileiro. Então, você é muito esperto, você é muito inteligente. E aí a gente vai ver, por exemplo, crentes que vão utilizar dessa esperteza, né? Então, rapaz, hoje poderia dar vários exemplos, né? Rapaz, a última vez, ano passado, eu peguei um resfriado forte, uma gripe, nessa época do frio. Aí o pastor marcou aquele evangelismo para a gente fazer, a gente vai sair para falar de Jesus para as pessoas, e o clima está mudando, então eu vou me resguardar, vou me proteger, para que eu não fique como no ano passado, já pensou? Né? Fiquei muito ruim. E aí, a esperteza sendo aplicada de maneira sutil para evitar ou para fugir, para escapar daquilo que, como sua responsabilidade, é você que tem que fazer. Afinal de contas, se o crente não proclamar a Cristo, quem vai fazer isso? A Bíblia diz que os anjos têm desejo de fazer, mas Deus não permite que eles façam. Jesus Cristo veio aqui e fez por um tempo, mas hoje a responsabilidade é minha e sua. Então nós vemos esse tipo de esperteza, onde nós vamos atuar abraçando a desonestidade, a corrupção, a deslealdade, a traição. Essa lei do mais esperto, ela vigora, mas o alvo dela é atacar a verdade. O alvo dela é fazer a gente pensar, a gente agir diferente do que Deus nos orienta e ainda achar que estamos fazendo o que é certo e estamos ganhando com isso. Os irmãos tudo foram. Uma hora dessa, estão lá tudo se tremendo no frio. Graças a Deus, hoje eu fiquei aqui. Acha que está na vantagem, tá? Quando na verdade está perdendo oportunidade de servir aquele que é o dono, que é o Senhor da sua vida. Lei do homossexualismo e ideologia de gênero. Não vai se apresentar para você como um tipo de perversão que está tentando atrair você para destruir a sua vida, a sua família e a sociedade. Vai se apresentar como uma questão de respeito. Afinal de contas, quem aí quer ser uma pessoa que respeita os outros? Você quer ser uma pessoa que respeita os outros? Opa, quem não quer? Eu não quero desrespeitar ninguém. E cada um tem a sua maneira de pensar, tem a sua maneira de viver. Então, além do respeito, é também uma questão de diversidade. Por que eu vou ser contra a diversidade? Por que todo mundo precisa ser igual? Nós vivemos num mundo tão cheio de gente. Eu não tenho a liberdade de fazer a minha escolha, por que o outro não tem? Faz sentido ou não faz? Faz sentido. Está correto ou não está? Não está correto. Tá? Porque o pastor não concorda com isso. Não, não é o pastor que não concorda com isso. É a palavra de Deus. Deus instituiu. Deus criou a sexualidade. Deus criou o gênero sexual humano, masculino e feminino. Está na Bíblia, que já estava aí antes de você nascer. A Bíblia que vai ficar aí depois que você e eu partimos daqui. Tá? Então não fomos nós, não é a Igreja Batista, não é os evangélicos, não é a sociedade tradicional. É Deus, o Criador, quem instituiu essa verdade. Então, não devemos desrespeitar ninguém. Eu não estou pregando em favor do desrespeito. Devemos ser respeitosos. Mas respeitar não significa concordar. E concordar, irmão, deixa eu falar sobre concordar.
Isso é importante, mas vamos beber água primeiro. Preste atenção nisso, você como crente. Estamos falando sobre homossexualidade e ideologia de gênero. A pessoa nasce mulher e depois fica confuso, pensando que talvez seja um homem e o corpo vê errado, né? Ou o contrário, tá? E homossexualidade, né? Homem procurando relacionamento íntimo sexual com outro homem e mulher com mulher, tá? Esse é o assunto. Para alguns crentes, ele acredita que ele não está aceitando isso se ele não é um homossexual. Tá? Vou dar o meu exemplo. Eu não sou homossexual. Amém. Né? Tá? Então isso já significa que eu não estou aceitando. Tá? Em certa medida, isso está correto. Tá? Mas se eu não aceito o homossexualismo no sentido de que eu não sou, mas eu concordo que outros podem ser, e que eles sendo, isso não é algo errado, então eu estou a favor, mesmo que eu não me torne um homossexual. Tá? Eu quero explicar novamente para ficar claro. Tá? Eu não estou dizendo que outros não podem agir, né, se envolver com o homossexualismo. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas não têm o entendimento de Deus e nem o temor de Deus. Elas vão cometer vários tipos de pecado, inclusive o pecado do homossexualismo, dessa confusão sobre gênero. Pessoas vão estar envolvidas com isso. Qual é o papel do crente? 2. Primeiro, não faça o que eles estão fazendo. Esse é o primeira responsabilidade sua como crente. Então você não vai ser uma mulher crente com dúvidas se você é de fato uma mulher ou não. Porque algum pensamento aí chegou na sua cabeça, ou alguém falou alguma coisa, ou você assistiu alguma coisa, ou alguém ensinou alguma coisa. Tá? Você como mulher de Deus não vai considerar isso. Você sabe que Deus fez você mulher e ponto final. Você não vai também se envolver como mulher com outra mulher a nível relacional, a nível sexual. Mesma coisa vale para o homem. Tá? Não vai ficar com dúvida. Será que eu sou homem mesmo ou não? A voz do outro lá é mais grossa do que a minha um pouco. Talvez isso seja um sinal de que de repente eu não sou homem mesmo. Tá? Passou um pensamento na minha cabeça sobre isso, sobre aquilo, então isso pode indicar que de repente eu não sou 100% homem mesmo. O homem de Deus não vai nem considerar esses pensamentos, porque a cabeça do ser humano pode passar por confusão, mas a cabeça de Deus não tem confusão. A cabeça de Deus é muito clara sobre isso. E não há mistério da parte de Deus sobre isso. Ele nos diz: eu criei homem e mulher. Ponto final. Criei a mulher para o homem e o homem para a mulher. E ambos para mim, né? Não para mim, para Deus. Tá? Essa é a revelação de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, não vai gastar tempo com isso, pensando sobre essas dúvidas. Primeiro ponto, então, você não vai fazer o que eles estão fazendo. Segundo, isso é tão importante quanto, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, o crente, não vai dizer que está certo o que eles estão fazendo. Tá? Você não precisa ir lá, não, você não vai ser homossexual de jeito nenhum, vem cá, você não, você agora, você diz que você é uma mulher, mas você diz que acha que é um homem, está vestindo, tira essa roupa, põe a outra, porque não é. Crente não precisa fazer nada disso, deve respeitar, mas nunca dizer que aquilo ali está certo, tá? Nem
a influência do diabo, quer dizer, não, é certo para você, tá? Não, para você, você tá certo para você. Irmão, não tem certo para você, errado para você, tá? O certo e o errado é para Deus. Não é para ele, para mim, é para Deus. O que vale é o que Deus instituiu. E o crente não é chamado para proclamar a sua opinião pessoal. Talvez tenha um crente que tem opinião pessoal. Na opinião daquele crente, ele acha que aquela pessoa que quer viver como um homossexual está certo na maneira dele. E não tem problema o crente ter essa opinião dele. Mas a opinião dele está errada à luz do que a palavra de Deus diz. E quando ele for falar sobre esse assunto, ele não tem que falar a opinião dele. Ele tem que falar a verdade de Deus. Então, se um homossexual lhe perguntar, rapaz, eu vivo assim, eu vivo contente, eu sou feliz, está certo, não está? Qual que deve ser a sua resposta como crente? Não, não está. Não está certo. Essa sua maneira de viver está errado à luz do que Deus nos ensina na sua palavra. Deus não está contente com a sua maneira de viver. Você pode estar sentindo que está feliz, você pode achar que é isso mesmo, você pode ter muita gente que lhe apoia e tudo mais, mas isso está errado. Tá? Então, eu imagino que ficou claro. Essa lei do homossexualismo, da ideologia de gênero, visa atacar o Criador, a palavra de Deus e também o povo de Deus. Tá? Confundir a mente do crente e levá-lo, se for possível, até a prática desse tipo de coisa. Tá? Lembra que o propósito é motivado pelo próprio Satanás, inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Lei do feminismo, como nós falamos, ataca a estabilidade da família, mas a ideia é promover igualdade, né? Então a gente tem que ter uma igualdade, né? Então tem aí homens, né? Tem aí mulheres, e as mulheres acabam sofrendo porque não podem realizar tudo que o homem realiza do mesmo jeito, da mesma maneira, ter a mesma liberdade, o mesmo tipo de ação dentro da família em especial. Então a gente tem que lutar pela igualdade de direitos, de tudo. Aí vão usar várias palavras para enfeitar e embelezar aquela questão, tá? Nós precisamos olhar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Tá? O que é promovido é essa questão da igualdade. Tá? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós estamos perseguindo o que parece ser algo bom, a igualdade de papéis, nós não estamos falando da igualdade, a desigualdade de valor. Tá? Quem é mais valioso para Deus, o homem ou a mulher? À luz da palavra de Deus. Os dois têm o mesmo valor. O mesmo valor. Tá? Deus ama igual, tem o mesmo valor para Deus. Quem é que deve servir a Deus, o homem ou a mulher? Os dois. Quem é que Deus fica contente quando está servindo a Ele? Os dois. Tá? Mas a igualdade de papéis, ela não existe na palavra de Deus. Tá? E homem não é igual à mulher. Deus criou homem diferente da mulher. Não criou o homem melhor do que a mulher, nem a mulher melhor do que o homem. Mas criou o homem diferente da mulher e a mulher diferente do homem. E deu a cada um papéis diferentes, em especial no lar. No lar. O papel da liderança dado por Deus para o homem. O papel de auxiliadora nesta liderança para a mulher. E o papel do homem de seguir a liderança de Cristo. Tá? Então, temos que ter cuidado com isso, irmãos. Tá? Talvez um exemplo prático aí caiba, né? Não só no exemplo do lar,
mas pegando o exemplo do lar e o exemplo social. Vamos pensar na mulher trabalhando fora de casa. A mulher tem o desejo de trabalhar fora de casa. De acordo com a palavra de Deus, a mulher pode ou não pode trabalhar fora? Talvez é algo que a gente pode perguntar, né? Deva perguntar. Então, é certo ou é errado a mulher trabalhar fora? Então, a resposta é... Eu estou pensando aqui a mulher casada, tá? A mulher casada com seu marido querendo trabalhar fora de casa. É certo ou é errado? A resposta é: depende. Depende. Pode ser certo como pode ser errado também. Porque dentro do ambiente do lar existe um cabeça daquele lar. Quem é o cabeça do lar? Vou beber água para dar tempo dos irmãos pensarem. Mais uma vez, né? No ambiente do lar, quem é o cabeça do lar? Quem? O homem. O homem é o cabeça do lar, no ambiente do lar. Então, se a mulher e o homem estão em acordo que essa mulher vá trabalhar fora, é correto ou errado ela ir trabalhar fora? É correto. Eles estão em acordo. Tá? Mas se essa mulher é uma mulher casada e o marido não está em acordo dela ir trabalhar fora, é correto ou errado ela ir trabalhar fora? Errado. Tá? Estou falando cada mulher em relação ao seu próprio marido. Né? Vou até usar um exemplo aqui, né? A Neemias e Lene estão ali, né? Então, a mulher trabalha, o homem trabalha também, né? Aí o Neemias e a Lene conversaram, e o Neemias fala: não, você, já conheci você trabalhando, tá certo, combinado, pode trabalhar, eu também, sai os dois para trabalhar. Aí o irmão Dorival fala: rapaz, a irmã Lene trabalhando, que é isso? Não pode, tá errado isso aí. Eita, o homem é o cabeça, tá falando pra... Irmãos, entenda bem, tá? A mulher em relação ao seu próprio marido, tá? A mulher em relação ao seu próprio marido. Então é o marido, cabeça do seu próprio lar, não um homem aqui da igreja, cabeça de todos os lares, né? E fiscal de todos os lares, tá? Cuidado com isso, tá? Então, o marido para sua própria mulher, aquela uma que ele tem, tá? E eu estou só dando um exemplo aqui nessa esfera, mas aí os irmãos entendam que se aplica para tudo, tá? Então, de acordo com a palavra de Deus, é isso, tá? Então, cuidado com o que a gente encontra por aí. A lei da ideologia e luta de classes, né? Aqui muita coisa pode aparecer, mas eu falei disso no domingo passado. O que acontece? A gente está lutando por justiça, né? Essa é uma lei do mundo, tá? Cuidado com isso, presta atenção também. Temos aqui, por exemplo, capitalismo e comunismo, tá? Ou socialismo, tá? Que são ali próximos. Quando você vai ouvir isso no mundo, a lei que vigora, é lógico que você tem que ser capitalista. Por quê? Porque está procurando estabelecer a justiça. Você trabalha, você conquista e é justo que você tenha aquilo pelo qual você trabalhou e conquistou. É a meritocracia, é mérito seu ter trabalhado aquilo. Essa é uma voz que você vai ouvir. Em prol da justiça. Quem não quer estar do lado da justiça aí? Eu quero estar do lado da justiça. Do lado da injustiça eu não quero estar. Mas a outra voz é o comunismo. Em prol de quê? Da justiça. Da justiça. Porque ninguém vai ter mais do que o outro. Todo mundo vai ter igual. Não vai ter nem ninguém muito rico, nem ninguém miserável. Então, vai ser justiça. Então, o capitalismo está atraindo você para você defender com unhas e dentes o capitalismo, para que você defenda a justiça.
E o socialismo está atraindo você com exemplo para que você defenda a justiça. E a palavra de Deus está falando para você ser capitalista ou socialista? Eita! E agora? Não é? Fala para você estar do lado da justiça, mas os dois estão querendo que você fique do lado da justiça e um é praticamente o inverso do outro. Como é que faz? Irmãos, lembra o princípio da identidade celestial. Você não é desse mundo. Então não estou dizendo que você não pode ter a sua posição, que você não pode ver lado melhor de um ou de outro, mas irmãos, nós não somos chamados para brigar por conta disso. Os irmãos lembram na época das eleições aí, né, as últimas eleições, o que eles chamavam de, anotei aqui, né, polarização, lembra disso? Né? Então, crente que parou de falar com outro crente. Né? Porque o Brasil só vai para frente se for assim. E o outro diz, não, só vai se for assado. Né? E aí o crente, chegava os dois na igreja, o crente chegava na porta da igreja e olhava, será que o irmão fulano de tal tá aí? Eita, vou voltar. Aí voltava para casa. Porque não podia se encontrar brigando com irmãos em Cristo, brigando com familiares, aí pai que não parou de falar com o filho, filho que parou de falar com a mãe, aí irmão que não se falava mais, até hoje não se fala. Mas se juntou para sair e falar do reino de Deus? Não. Está preocupado com as coisas nesse mundo aqui, divisão de classes. Aí, irmão, o tempo passa, a gente morre, as classes ficam aí e o trabalho de Deus não foi feito. Porque o objetivo disso é capturar você para o capitalismo, capturar você para o socialismo, capturar você para qualquer outra vertente, para colocar a sua atenção nesse mundo e desviar você de glorificar a Deus, de fazer o trabalho do Senhor, de fazer valer o papel da igreja de Deus nesse mundo. Satanás vai usar dessas artimanhas. Porque para ele sabe que o tempo que ele tem é aqui, ó. É nesse mundo aqui. E aí quantos crentes acabam caindo nessa armadilha? Deixando de pensar. Aí vai lutar contra A, B ou C. É irmão lutando contra irmão, é filho lutando contra pai. Quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. É contra quem? O miserável que está botando parte da igreja de um lado e parte da igreja do outro lado. E está tendo sucesso. Porque nós não estamos percebendo a artimanha de Satanás através dessas leis, dessas ideologias, desses valores mundanos instaurados na sociedade. A lei do hedonismo, né? Buscando aí só a felicidade, o prazer, estão desviando o foco que deve ser a glória de Deus, o foco do crente. Falamos disso tudo. Acabou a revisão. Né? Agora vamos para o ponto que eu não consegui abordar na semana passada. Também não quero me demorar nele. Irmãos, então diz respeito ao verso de número 17. Você está lá, se não estiver, veja lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou o seu desejo forte, os seus fortes desejos, tá? Que já foram mencionados no verso 16. Vou ler o 17 de novo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aqui aparece o terceiro motivo pelo qual o crente não deve amar o mundo. E esse motivo é porque o mundo e os seus amores não duram. O mundo e os seus amores passam. O mundo e os seus amores não têm estabilidade eterna. Isso aqui se aplica pelo menos em duas esferas.
o caráter passageiro do mundo e dos seus amores no nível individual. Tá? Nós, quando a gente estuda na teologia, no seminário, a gente estuda essas questões em dois níveis. Um nível que a gente chama nível individual ou pessoal e um outro nível que a gente chama de nível cósmico. Tá? Parece um negócio meio diferente, mas essas são palavras, expressões para dizer que tem a ver com a sua vida pessoalmente falando, você como indivíduo, é o nível pessoal, e o nível cósmico tem a ver com o desenrolar da história do universo. Deus trabalhando na história do mundo, na história da humanidade. Então você está aí dentro também, mas como um pontinho na história do que Deus está fazendo na história do mundo. Então a gente pode ver as verdades e o trabalhar de Deus no nível pessoal, o que Deus está fazendo comigo, o que Deus está dizendo para mim e o que Deus está fazendo a nível da história da humanidade. Tá? Então vamos olhar esses dois aspectos. Pensando no mundo ser algo que não dura, os amores, os prazeres, os desejos do mundo, algo que não dura a nível pessoal, tá? A nível de você, do seu tempo. Vamos ver isso pedindo ajuda para um texto paralelo. Então você deixa marcado aí na 1 de João capítulo 2 e vamos olhar em Tiago capítulo 4. Uns poucos versos ali. Tiago 4. O crente não deve amar o mundo porque o mundo e os seus amores não duram. Se você amar o mundo e as coisas que há no mundo, você só vai ser capaz de fazer isso por curto período de tempo. Tiago capítulo 4, vou começar lendo o verso 13 e vou até o final desse capítulo. Tiago 4, 13 em diante, veja o que diz aqui. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O desejo do homem de amar o mundo e as coisas que há no mundo, os desejos motivados pelo que se vê, os desejos, como ele diz, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, os desejos que nos atraem pelas sensações, que são as concupiscências da carne, ou a soberba da vida, aquilo que nos faz sentir melhores, maiores do que os outros e nos captura. Tudo isso, quando não estamos buscando a Deus, se torna pecado. E essa vida em pecado, ela só pode ser vivida por um curto tempo. Mesmo que a pessoa decida. Então eu não posso ter dois senhores. Não posso amar a Jesus e seguir o que Deus me diz e amar também o mundo e buscar os meus prazeres. Então eu vou escolher. Vou amar o mundo e as coisas que há no mundo. Eu vou viver conscientemente em rebelião contra Deus, pecando contra Deus constantemente. Se a pessoa decide viver assim, ela vai viver assim por quanto tempo? O texto nos diz que a nossa vida é comparada com a neblina. Aparece por um instante e logo se dissipa. Não sabemos o que vai acontecer no ano que vem.
Quem aqui vai estar comendo uma coisa gostosa agora na ceia de Natal? É nosso desejo, né, irmãos? É nosso desejo comer uma coisa gostosa agora na ceia de Natal. É nosso desejo ter uma ceia de Natal, né? Então, se vai ter ou não, se eu vou estar lá comendo ou não, a verdade, irmão, não sei nem se eu vou chegar em casa hoje. E você também não sabe. Queremos, esperamos, mas essa é a nossa vida nesse mundo. Se optarmos por dedicar o nosso amor e a nossa devoção àquilo que é contrário a Deus, vamos poder fazer isso por quanto tempo? Talvez por mais um dia. E acabou. Talvez por algumas semanas. Talvez por 18, 20, 30, 60 anos. Mas quando a nossa vida aqui acabar, quando os nossos olhos aqui se fecharem, como na figura de alguns hinos que a gente canta, quando a gente atravessar o rio, né, cruzar a fronteira para o outro lado, sabe quantos dias de concupiscência da carne, prazer que a gente sente através do corpo, prazeres contrários a Deus. Depois que você cruzar aquela fronteira, quantos dias de prazer desse tipo você vai continuar tendo? Sabe quantos? 0. Nenhum dia. Nenhuma hora. Você não vai ter mais qualquer tipo de prazer. Sabe por quanto tempo você vai viver sem nenhum tipo de prazer? Se você tiver optado por viver sem Deus, por amar o mundo e se devotar a essas coisas prazerosas para a nossa carne, mas que são contrárias a Deus? Sabe por quanto tempo você vai ficar de fora da sensação de prazer, alegria e felicidade? Eternamente. Nunca mais você vai ter uma sensação de prazer. Nunca mais você vai dar um sorriso. Nunca mais você vai se sentir assim, poxa, valeu. Já nessa vida você não vai sentir um prazer verdadeiro. Você vai ser como os viciados em droga. Um prazer curto, intenso e que se acaba rapidamente, que você tem que buscar mais e buscar mais e buscar mais e buscar mais. Enquanto Deus permitir você estar aqui, enquanto o vento não soprar sobre essa neblina, você pode fazer isso. Buscar mais, buscar mais e buscar mais prazer fora de Deus, por causa da misericórdia de Deus que sustenta a sua existência. Mas depois que o vento soprar nessa neblina, acabou o prazer. Acabou o que esse mundo tinha para oferecer, ainda que em doses pequenas e intensas e insuficientes. Nem isso você terá mais e nunca mais terá. Nem essas pequenas doses miseráveis do diabo, e nunca poderá desfrutar do banquete infinito que Deus tem. Essa é a opção que muitas pessoas estão fazendo nesse mundo. Porque o mundo não permanece, não dura. Então estamos falando aqui ao nível pessoal, ao nível individual. Tá? Você pode desfrutar disso por um tempo, mas a sua vida vai se acabar. Pode até demorar 60 anos, mais 50 anos, mais 30 anos, mais 90 anos para alguns aí que estão nascendo agora. Mas depois disso, é o fim. Diferente a nível individual daqueles que amam a Deus e buscam ao Senhor. Veja aí mesmo, a minha Bíblia está na outra página. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Enquanto a pessoa que está vivendo, buscando os prazeres desse mundo, não tem nenhuma esperança do porvir, tem uma data limite de validade que ele não sabe quanto é, mas que não vai ser mais do que 150 anos, é menos do que isso, talvez muito menos do que isso, ele não sabe, é só até morrer. Já o crente tem essa viva esperança. Ainda estou no verso 3 do capítulo 1 da 1 de Pedro. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. E o texto continua. Eu não vou ler mais por causa do nosso tempo. Mas veja, já nesse mundo o crente vive com a esperança do porvir. Sabe que o limite da fronteira desse modo de existência não é o fim para ele. Ele tem prazer ao lado de Deus. Não prazeres intensos e que acaba e que ele tem que ficar buscando igual um viciado. Mas o prazer verdadeiro que não se acaba. E que ele sabe que nem a morte vai poder colocar um fim. Vai ultrapassar a fronteira desse modo de existência. É por isso que ele diz que tudo isso é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. E o que está reservado para nós é para além da morte. Por isso que o nosso texto, aí vamos voltar lá para a primeira carta de João, estamos encerrando. Primeira carta de João, capítulo 2, veja o que diz o verso 17, onde nós estamos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos fortes, os seus prazeres. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vai ter o prazer verdadeiro de Deus. Vai ter o amor do Pai nele, como diz no verso 15. E vai permanecer desta maneira eternamente. Isso chama a nossa atenção agora, e concluímos com isso, para o aspecto cósmico da finitude do sistema do mundo. O sistema do mundo está aí, mas não é para sempre. Dentro do plano de Deus tem um fim, tem uma data para esse sistema que está vigorando no mundo acabar, ruir, desmoronar e chegar ao fim. Já para aquele que faz a vontade de Deus, não tem fim o que está reservado para ele, no nível cósmico. Vamos ver isso no livro do Apocalipse, e a gente termina com a leitura desses dois trechos. Primeiro está no Apocalipse 11, que vai mostrar o final desse sistema. Apocalipse, dentre outras coisas, fala também do que ainda não aconteceu, do que está no futuro para nós. No nosso futuro, né? O que eu estou querendo dizer. Então ainda vai acontecer. Veja aqui em Apocalipse 11, o momento exato em que esse sistema do mundo vai ruir e se acabar. Apocalipse 11, versos de 15 a 18, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Cabe um amém aí, irmãos? Amém. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Verso 18: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.
Então essas leis que imperam no sistema do mundo hoje, governado por Satanás, vão ter o seu fim. Cristo reinará e as leis de Deus serão implementadas de maneira definitiva. E o texto revela isso. Então, a nível cósmico, isso vai valer para o universo, tá? Vale para mim, vale para você e vai valer para os que virão depois de nós até o tempo do fim, quando o Senhor vier. Por fim, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Nós encerramos com a leitura desse texto. Apocalipse 21, a partir do verso 23. Veja como aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Apocalipse 21, a partir do 23, diz assim a palavra do Senhor: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade aqui é a cidade, a Nova Jerusalém, onde os crentes em Cristo habitarão. Verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida do Cordeiro é o livro onde é registrado o nome de quem crê em Jesus Cristo e o aceita como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Então esse nome vai registrado no que a Bíblia chama de livro da vida do Cordeiro. Verso 1 do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E amém. Irmãos, então, quem confia em Deus e obedece a Deus, João, né? Onde nós estávamos. Primeira de João, capítulo 2, verso 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem fez de Jesus o seu Senhor, quem vive alinhado às leis de Deus, quem entende a ação de Satanás nesse mundo e fica atento para não abraçar, não apoiar e não praticar aquilo que encontramos aqui, é aquele que faz a vontade de Deus e tem a maravilhosa promessa de permanecer eternamente, reinando com Cristo pelos séculos dos séculos sem fim. Concluindo, vou pedir para os irmãos curvarem sua cabeça. Para estarem com a sua mente voltada para Deus, você pode fechar os seus olhos, você pode conversar com Deus nesse momento. E o desafio da palavra de Deus para nós, irmãos, são os seguintes. Reconheça que você não pode servir a dois senhores. Repense a sua decisão. Os dois senhores estão aí, o mundo está aí, os prazeres do mundo estão aí. Mas se o seu Senhor é Cristo, se o seu Senhor
é Deus e você o recebeu pela fé em Jesus, lembre-se disso. É a Ele que você deve servir. É a Ele que você deve lealdade. É Ele quem deve orientar a sua vida. Reconheça que Deus e o mundo são opostos entre si e inimigos um do outro. Reconheça onde você tem pecado nisso e confesse o seu pecado a Jesus. Aqui mesmo na primeira carta de João ele diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, fazemos Deus mentiroso, enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos, irmãos, que estamos integralmente servindo a Deus em tudo, sem falhar em nada, estamos mentindo contra nós mesmos. Então, reflita sobre isso. Reconheça onde você está falhando e, como João diz nessa mesma carta, confesse a Jesus Cristo o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Peça o perdão de Cristo. Reavive o seu compromisso com Ele, de fazê-lo Senhor do seu viver. Por fim, reconheça que o mundo e os seus amores não duram, que eles são passageiros, que não há valor em servir ao mundo, em servir os desejos da carne, em buscar o que os olhos almejam, em valorizar a soberba da vida. Creia em Jesus Cristo, faça dele o objeto a perseguir. Traga como alvo do seu viver a glória de Deus. Faça a vontade de Deus, para que através da vontade de Cristo você permaneça eternamente ao lado de Jesus. Enquanto vive neste mundo e para além, pelo poder, pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos e garante para o crente, para a crente em Jesus, reinar com Ele na glória eterna e para todo sempre. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar diante da Tua Palavra, por podermos juntos pensar na realidade desse mundo em que vivemos e de como estamos inseridos nele, embora não pertençamos a esse lugar. Obrigado porque o Senhor é conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos as oportunidades de proclamar a Tua verdade, seja em palavras, seja em atitudes, de ser o sal, a luz que esse mundo precisa, de fazer vigorar a glória de Deus através do nosso viver. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença em nós e conosco. Nos auxilia, Senhor, enquanto aguardamos um momento maravilhoso em que as limitações desse mundo chegarão ao fim para nós, em que seremos revigorados, transformados à semelhança de Cristo, para vivermos e reinarmos com Cristo pelos séculos dos séculos sem fim. Obrigado, Deus, porque é na força do Teu poder que esse império das trevas chegará ao fim. Nos guarda, nos livra enquanto aqui estivermos. Como Jesus Cristo orou enquanto esteve aqui: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem atendido a oração do Mestre. E obrigado porque podemos mais uma vez orar alinhados à vontade de Cristo,
certos de que o Senhor continuará fazendo por nós o que não merecemos, mas o que tanto precisamos. Nos abençoa nessa semana, nos abençoa no restante deste ano e nos prepara, mente e coração, para enquanto estivermos aqui, continuarmos vivendo para a honra e glória do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana e nos vemos em breve, permitindo o Senhor, nosso Deus.